Saudações, pessoas. Eu sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, no conteúdo de Química Geral. E hoje eu pretendo dar uma finalizada nessa abordagem que a gente tem feito da atomística, que seria o estudo do átomo, tá? Então, resumindo, o átomo é constituído por 3 partículas fundamentais, sendo elas prótons, nêutrons e elétrons. Em geral, todos os átomos possuem essas partículas fundamentais, tá? Átomos muito pequenos talvez tenham apenas prótons, né? Mas geralmente existe a quantidade específica de nêutrons em cada núcleo atômico para trazer uma estabilidade para esse átomo, né? Então, no núcleo atômico ficam os prótons e os nêutrons, as partículas maciças, tá? E na eletrosfera ficam os elétrons, partículas de massa desprezível. As interações entre os átomos, em geral, acontecem em função de uma força eletrostática, acho que eu posso colocar assim, né? Então, a interação entre as partículas negativas e positivas dos diferentes tipos de átomo que fazem as interações interatômicas, que está por trás das interações interatômicas em geral, das interações entre 2 átomos ou mais átomos, tá? Para entender, né, e prever como um determinado átomo, como um determinado elemento químico, com sua quantidade específica de prótons, sua quantidade específica de elétrons, vai interagir com o mundo, a gente tem que entender como essas partículas se dispõem ao redor do átomo, tá? De uma forma mais específica, tá? Essa configuração do átomo já ajuda a gente a explicar muita coisa, né? Núcleo, eletrosfera. Mas a gente precisa ir mais a fundo para conseguir entender detalhes dessas interações entre mais de um átomo. E para entender esses detalhes, foi feita uma abordagem quântica, né, no estudo da matéria. Essa abordagem quântica é uma abordagem em termos de quantidade de energia, tá? E quantidade de energia em geral absorvida ou liberada por diferentes tipos de átomos, tá? E aí a gente tem uma matemática muito robusta, né? Ferramentas muito pesadas para conseguir explicar esse comportamento de absorção e liberação de energia por diferentes tipos de átomos, tá? E a gente consegue fazer algumas previsões desses quesitos energéticos em função de como os elétrons se dispõem na eletrosfera de determinado elemento químico. Então, quanto mais prótons tem um átomo, mais elétrons ele tem, né? Quanto mais carga positiva, mais carga negativa para contrapor essa carga. E quanto mais partículas existem dentro de um átomo, mais energia ele tem. Os elétrons vão se dispondo de formas específicas ao redor do átomo em função de sua quantidade específica, tá? E essa disposição específica dos elétrons ao redor do átomo que define muitas vezes o comportamento dele, tá? Então, um elemento químico é definido por sua quantidade de prótons, certo? E a interação de um átomo com outro átomo depende, em geral, né, de como os elétrons estão organizados ao redor desse átomo. Bom, aí a gente viu a distribuição eletrônica, certo? Como a gente distribui eletronicamente os elétrons ao redor do átomo, a gente usa o diagrama de Linus-Pauling para auxiliar isso, tá? Então a gente pode fazer uma distribuição eletrônica por níveis de energia, né? Existem 7 níveis possíveis de energia ao redor do átomo, que eles vão se distanciando do núcleo para fora. Quanto mais partículas eu tenho, mais níveis de energia eu alcanço, tá? E existem distribuição eletrônica levando em consideração subníveis de energia que existem em cada nível de energia, tá? A distribuição eletrônica por níveis de energia já ajuda a gente a explicar muitos fenômenos que acontecem com diferentes tipos de materiais, tá? Mas a gente não consegue entender direito algumas especificidades, como tendência de ganhar ou perder elétrons, por exemplo, né? Prever se um átomo, se um elemento químico específico vai perder ou vai ganhar elétrons só com a distribuição dos elétrons por níveis de energia. Se a gente for um pouco mais específico, levar em consideração os subníveis de energia que existem em cada nível de energia, essa previsão passa a ser possível, né?
uma tendência maior desse cara de perder ou de ganhar elétrons em função de qual subnível, né, terminou a minha distribuição eletrônica, né, identificando a camada mais externa, observando a configuração eletrônica ou como os elétrons estão distribuídos nessa camada mais externa, já me ajuda a fazer essas previsões. Então, quanto mais específicos nós formos em identificar a disposição dos elétrons dentro dos átomos, tanto mais previsões e explicações, né, qualitativas a gente consegue fazer de fenômenos da natureza envolvendo esses determinados átomos. Tá? A distribuição eletrônica já é o suficiente para a gente explicar bastante coisa, inclusive a gente vai ver mais para frente aí. Tá? Não vamos usar tanto esses números quânticos que eu vou falar hoje, mas é bom saber para ter uma noção geral do que está acontecendo, né? Uma parte fundamental aí da organização dos elétrons ao redor do átomo. Então, quando Schrödinger trouxe sua equação de onda, né? A resolução da equação de onda para conseguir determinar espaço de máxima probabilidade de a gente encontrar o elétron, né, dentro do átomo, o que ele teve como resposta, o que a gente tem como respostas, são esses tais desses números quânticos. E a interpretação desses números quânticos que faz a gente chegar naquela distribuição eletrônica, né, organizada no diagrama de Linus Pauling. Ele está bem organizadinho, mastigadinho, é só a gente usar diretamente, mas em teoria isso aqui veio daqui. Tá? Dessa aparição desses números quânticos específicos, levando em consideração a possibilidade de encontrar os átomos. Se a gente organiza a distribuição eletrônica através dos números quânticos, conseguimos, né, analisar mais a fundo ainda e explicar com mais minúsculo o comportamento de um determinado elemento químico. Tá? Não vou me aprofundar muito nisso, mas vamos entender o que são esses números quânticos e como eles se relacionam com o que a gente viu da distribuição eletrônica. Então vamos lá. Os números quânticos, eles descrevem o estado de energia dos elétrons. Tá? Então os elétrons estão organizados em níveis e subníveis de energia dentro de um átomo. Ok. Os números quânticos trazem para a gente qual é o estado energético de cada um desses elétrons dentro do átomo. Então a gente consegue ter uma previsão de onde estão esses elétrons em geral. Tá? Bom, vamos começar com o número quântico principal. O número quântico principal seria o nível energético. Tá? Então, ele define a distância média do elétron ao núcleo atômico. À medida que o N aumenta, o orbital torna-se maior, possuindo energia mais alta e por isso menos atraído pelo núcleo. Todos os orbitais com o mesmo valor de N estão no mesmo nível de energia. Então, quando eu falo em N, eu estou falando do nível de energia. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Tem um átomo, carga positiva, e os elétrons vão se distribuindo ao redor dessa carga positiva, certo? Em níveis específicos de energia. Conforme eu aumento o nível de energia, né, estão mudando de nível. A gente conhece 7 níveis de energia. 3, 4, 5, 6, 7. Conhece elementos químicos com quantidades de partículas que preenchem até esse 7º nível de energia, tá? E representamos por letras cada um desses níveis de energia. K, L, M, N, O, P, Q. Então, lembrando, pode existir um ou mais subnível de energia em cada um desses níveis de energia. Tá? Então, existe um subnível S no primeiro nível de energia, um subnível S no segundo nível de energia, um subnível S no terceiro nível de energia. Os demais subníveis podem existir em função do espaço que existe dentro desses níveis de energia. E aí a gente pode considerar também os níveis de energia como a distância média do elétron para o núcleo. Né? Quanto maior o nível de energia alcançado, mais distante esse elétron está do núcleo. Tá? Bom, então, o número quântico principal, ele define essa distância, né? Qual nível de energia eu estou, tá? Vamos para o próximo. O número quântico secundário ou azimutal. O número quântico secundário ou o número quântico azimutal leva em consideração qual subnível de energia nós estamos. Então, existem 4 valores possíveis para L, né? Que é esse número azimutal aqui, que é 0, 1, 2 e 3, e cada um desses números remete a gente a um subnível de energia específico. Então, esse se refere ao subnível S,
L igual a 1, né? Se é igual a 1, eu estou falando do subnível P, subnível D, aqui para L igual a 2, e subnível F, tá? Então são subníveis específicos. Cada um desses subníveis possui uma quantidade específica de orbitais. O que seriam esses orbitais? A gente falou, certo? Orbital é a região de máxima probabilidade de encontrar 2 elétrons dentro de um átomo. Então, cada um desses subníveis possui um ou mais orbitais. Quanto mais orbitais existem dentro de um subnível específico, mais elétrons cabem dentro desse subnível específico, tá? Então, o que vai ajudar a gente a definir, né, esses orbitais é o número quântico terciário magnético. Esse está associado ao momento magnético do elétron ou a qual orbital especificamente esse elétron pode estar, tá? Então, eu posso representar, tá, um orbital com uma caixinha ou com um risquinho, certo? Eu vou usar essa representação aqui para mostrar a relação, tá? Do L com M ou do número quântico secundário, azimutal, com o terciário, que seria o magnético. Então, o subnível S possui apenas um orbital, sendo o número possível para ele equivalente a 0. O subnível P possui 3 orbitais. Como L igual a 1, o M pode adquirir 3 valores. Ele negativo, ele positivo e 0. Tá? Esse aqui seria o valor referente a o M, esse número magnético. O subnível D, então, tem a possibilidade de menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, possuindo assim 5 orbitais. Cada um desses orbitais cabe em 2 elétrons. E o subnível F, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, possuindo assim 7 orbitais. Então, esses são os valores possíveis para M. Se L é igual a 0, então M só pode ser igual a 0, tá? Se o L é igual a 1, então eu tenho 3 possibilidades, tá? O M pode ser igual a menos 1, igual a 0 ou a 1. Então, eu posso ter essas 3 possibilidades, eu tenho esses 3 orbitais, tá? E para finalizar, o número quântico magnético de spin, que é como o elétron está organizado aqui dentro, tá? Como os elétrons têm que dividir um mesmo espaço, né, 2 elétrons no mesmo espaço, e 2 elétrons possuem carga negativa, certo? Ou seja, eles têm uma força que repele um do outro, tá? Essa é uma das razões para ser tão complexa a organização, tá? Eu tenho muitas forças atrativas e repulsivas dentro de um átomo também, tá? Se a gente for parar para pensar, é uma coisa bem complexa. No núcleo tem a carga positiva, na eletrosfera a carga negativa. Os elétrons ficam ao redor do átomo por causa dessa força de atração. Mas mais de um próton, né, dentro do núcleo, e existem vários elementos químicos com mais de um próton dentro do núcleo, prótons possuem carga positiva, então existe uma certa força repulsiva ali dentro também do núcleo, né? E na eletrosfera, apesar dos elétrons estarem sendo atraídos pelo núcleo, existe uma força repulsiva entre os elétrons. Por isso vai aparecendo essas possibilidades meio que bem complexas de organização desses elétrons ao redor do átomo, tá? Mas, voltando, se eu for representar um elétron, posso representar um elétron com uma setinha ou para cima ou para baixo, tá? A gente fala que para os elétrons estarem organizados no mesmo orbital, né, eles têm que ter spins opostos. Seria o momento do elétron, seria mais ou menos um girando para a esquerda, enquanto o outro girando para a direita, né? Então, aí eu tenho o spin seria para onde o elétron está girando, certo? Ele pode adquirir 2 números,
menos meio, a gente considera que ele está para baixo, né? Essa representação para baixo, e mais meio para cima. A gente sabe de fato que um elétron está assim? Não, a gente não vê, né? Mas a gente sabe que essas são as possibilidades de elétron organizadas dentro de um átomo específico, tá? E aí quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica levando em consideração os números quânticos, né, a gente tem que lembrar de duas regras específicas, tá? Então, ó, é o seguinte, os elétrons ocupam orbitais de modo a minimizar a energia total do átomo. Eles sempre buscam a natureza em geral, né? Os fenômenos da natureza sempre estão buscando uma certa estabilidade, um menor nível energético, tá? Então, maximizando as atrações e minimizando as repulsões, segundo o princípio da exclusão de Pauli e regra de Hund. Então, como na natureza a gente tem essa tendência, né, de buscar sempre a forma mais estável, menos enérgica, né? Então, a gente costuma tentar explicar essa estabilidade por esses dois princípios para o átomo, tá? Então, o princípio da exclusão de Pauli é em um átomo, dois elétrons não podem apresentar o mesmo conjunto de números quânticos. Então, não tenho dois elétrons no mesmo lugar, tá? Eu sempre vou ter um elétron em um desses conjuntos de número quântico, tá? São vários números quânticos, então eu tenho um endereço para cada um elétron aqui dentro, certo? Tem um elétron num nível específico de energia, para esse nível específico de energia ele está em algum subnível, tá? Dentro desse subnível ele está em algum orbital e só tem duas possibilidades de spin, ou ele vai ser o elétron com spin positivo ou o elétron com spin negativo, tá? Então tem um conjunto específico de números que dá um endereço para cada elétron em determinada distribuição eletrônica, certo? E a regra de Hund, elétrons numa mesma subcamada tendem a permanecer desemparelhados, minimizando a repulsão intereletrônica. Então, os elétrons só começam a se emparelhar, né, conforme não houver mais espaços para eles ficarem desemparelhados, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então, se eu for distribuir dois caras bem pequenininhos, né, o hidrogênio que tem número atômico 1 e o hélio que tem número atômico 2. Então, um elétron, dois elétrons, tá? Um dos dois tem carga. Então, a distribuição eletrônica desse ficaria um S1 e a desse um S2. Então, vamos lá. Esse cara aqui, ele só tem um nível de energia, tá? N igual a 1. Esse aqui também, N igual a 1. Só alcançou um nível de energia aqui dentro. Nesse nível de energia, certo? Ele tem o L igual a 0, porque ele só alcançou o subnível S, tá? Bom, o M só pode ser igual a 0, porque eu só tenho um orbital, tá? E é isso aqui. Subnível S. Eu só tenho um elétron lá dentro. E aí eu sei que esse elétron está com um número de spin positivo mais meio. Só tem um elétron, então é mais fácil colocar o endereço desse cara. Esse conjunto de números está falando desse elétron especificamente, né? Aqui eu tenho dois conjuntos de números possíveis já, né? Porque eu tenho dois elétrons, então vai aumentando a quantidade de números quânticos possíveis para dar o endereço de cada elétron. Aqui o subnível é S ainda assim, então eu só tenho essa possibilidade do 0. Só que agora eu tenho duas possibilidades para spin, né? Por quê? Eu tenho dois elétrons, então o subnível é o subnível S, que nem aqui, do primeiro nível de energia, só que eu tenho dois elétrons. Um está com spin positivo e outro está com spin negativo. Eu posso me referir ou a um ou a outro, né? Especificamente, se eu estiver falando mais meio, estou falando desse elétron aqui. Se eu falar que o spin é menos meio, eu estou falando desse outro elétron aqui. Então, se esse conjunto de números aqui for 1, 0, 0 mais meio, eu estou endereçando, né, falando da posição desse elétron aqui especificamente. Tá? Lembrando, dois elétrons não tem o mesmo conjunto de números quânticos. Vamos lá, então. Mais um exemplo. Carbono, nitrogênio, vamos ver. Nitrogênio, acho que é 7 aqui.
Então, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p, aqui é 3, né? Pronto, distribuiu 7 elétrons, tá? E eu tenho um conjunto de números quânticos para cada um desses 7 elétrons, tudo bem? Então, eu posso falar daqui, aqui eu estou falando de n igual a 1. Para n igual a 1, eu tenho essas duas possibilidades aqui, né, que a gente tinha falado. Então, aqui, L igual a 0, N igual a 0, e eu tenho, na verdade, um elétron como mais meio, outro elétron como menos meio. Aqui, eu já tenho outras possibilidades, né? Vamos ver como fica a distribuição eletrônica geral. Então, 1s2, 1s, tem 2 elétrons. Aí eu vou para o segundo nível de energia. 2s, tem 2 elétrons lá também. Aí eu vou para o terceiro, aliás, estou no segundo nível de energia ainda, subnível P. 1, 2, 3 orbitais. Eu tenho 3 elétrons aqui dentro. Como esses elétrons estarão aqui dentro? Desemparelhados. Tá? A gente só leva em consideração que eles estão emparelhados quando não tem espaço suficiente para eles ficarem desemparelhados. Então eu tenho um conjunto de números quânticos assim para cada um desses elétrons aqui dentro. Tá? E aí, olhando como eles ficam dispostos aqui, eu consigo explicar mais coisas, né? É aqui que a gente vai explicar, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, as ligações químicas, que seriam emparelhamentos de elétrons, por exemplo. Se outro elemento viesse e colocasse, dispusesse seus elétrons aqui, isso seria um fenômeno de uma determinada ligação química, por exemplo. Tá? Então, esses são os números quânticos. Tá? Os números quânticos, eu posso ter um conjunto deles para cada elétron dentro de um átomo, tá? E eu posso usar essa distribuição eletrônica específica, levando em consideração esse geral, que facilita também a identificação dos números quânticos, para explicar fenômenos mais específicos para cada elemento químico. Tá bom? Então, é isso. Próxima aula a gente começa a falar de tabela periódica. Até mais.